Isso é muito importante, gente. Não adianta fechar um patrocínio com valores astronômicos, vir aqui, fazer uma coletiva de imprensa com a empresa, não é? Ninguém vê o contrato. Aliás, uma coisa que eu sou totalmente contra são essas cláusulas de confidencialidade no futebol. No futebol, em determinados contratos. Porque eu acho que o jornalista, eu acho que o torcedor, ele tem o direito de saber quanto o seu clube está recebendo, até para poder comentar, até poder comparar, porque é muito fácil eu chegar aqui, sentar e falar para vocês: olha, o patrocínio de tal empresa é tanto. Eu não comprovo, não mostro nada, aí daqui a 3, 4 meses não pagam absolutamente nada, e como é que faz? Sabe? Então eu acho que tem que ter muita responsabilidade. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse, estamos sempre trazendo as melhores notícias do Mengão, né? Deixando você, torcedor flamenguista, bem informado, né? E dessa vez, mais uma polêmica envolvendo Leila Pereira, né? Ela faz fortes críticas, né? Tanto ao Corinthians como ao Flamengo, né? Ela sabe que tem que cutucar o Flamengo de qualquer forma, né? Na coletiva de Leila Pereira, ela critica, né, os patrocínios aí de ambos times, né? Que não acredita nesses patrocínios milionários, né, do Flamengo, né, que o Flamengo não tem patrocínio milionário, assim como o Corinthians, né, ela diz também que o Corinthians, ela não cita nome, mas quer dizer, né, os dois principais clubes que ela cita aí é Corinthians e Flamengo, né. Eu não sei porque Leila Pereira não tem a capacidade de ir numa coletiva e falar, né, a verdade, né, e ela quem contrata, ela quem paga o patrocínio. E ela tem que reconhecer, não é que esteja injusto do patrocínio do Palmeiras, não, eu acho que até justo o que ela paga, né? Pela exclusividade na camisa, né? Mas ela tem que reconhecer que a grandeza do Flamengo é totalmente diferente da do Palmeiras, né? Ela tem que reconhecer que o Flamengo é diferente do Palmeiras, a torcida do Flamengo é diferente, é maior, é a torcida que mais consome no Brasil, é a torcida que leva mais público do estado, né? Por isso que durante a organização da Libra, né, ela esperneou, fez tudo no mundo porque queria ganhar do mesmo tanto do Flamengo. Mas não tem lógica, né? Não tem lógica, né? Aí o Flamengo anunciou um patrocínio aí bilionário, né? Com a casa de aposta, né? Para essa temporada. Isso aí tem trazido um pouco de inveja para os torcedores. Foi perguntada, né? Teve a questão do seu rival direto também, foi perguntado. E ela respondeu. Então é isso, vamos trazer em primeira mão, eu quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal UOL Sport, link na descrição, TV Palmeiras, link na descrição. Acompanhe o vídeo até o final, que também temos informações sobre contratações, pessoal, isso mesmo, né? Vamos ver o que foi que a Leila Pereira falou e no final a gente deixa a nossa opinião, pessoal. Vamos lá. Fez aí, primeiro, acho que em nome de todas, queria agradecer pela iniciativa, ela é de fato histórica. Eu queria fazer uma pergunta, você falou sobre manutenção, né? E você entra agora no seu último ano do provavelmente primeiro mandato. E acho que a pergunta óbvia depois dessa manutenção do Abel é sobre a manutenção do contrato de patrocínio das suas empresas com o Palmeiras. Acho que se tem uma crítica que foi feita de alguma forma mais dura durante a sua gestão foi o fato de você estar nas duas cadeiras, né? E quanto isso pode ter sido bom ou ruim para o Palmeiras. Então, gostaria de saber como é que você vai lidar nesse último ano de mandato seu, que também coincide com o final de contrato de patrocínio. Esse patrocínio vai mudar, vai ser renovado antes da eleição? Obrigada. Obrigada pela pergunta, Marília. O contrato de patrocínio da Crefisa, vamos remontar o ano de 2015. A Crefisa e a FAM são patrocinadoras do Palmeiras desde janeiro de 2015. O Palmeiras, antes da Crefisa e a FAM antes do início desse contrato de patrocínio, o Palmeiras vinha 2 anos sem nenhum patrocinador. Então, nós, espontaneamente, viemos ao Palmeiras oferecer o nosso patrocínio. Não é? E, na época, foi um patrocínio muito relevante, que eu acho até engraçado que todo esse tempo que a Crefisa e a FAM são patrocinadoras do Palmeiras, eu não vi nenhuma repercussão com relação a outros clubes, para que outros clubes também conseguissem um patrocínio tão relevante quanto o do Palmeiras. Eu não vi.
sabe? Então eu não entendo o porquê de toda essa polêmica com relação ao patrocínio da Crefisa e da FAM. Então viemos por 9 anos patrocinando o Palmeiras e a última renovação do patrocínio foi feito, o patrocínio foi feito com o presidente Maurício Gagliotti, que eu tenho certeza que na época ele renovou com a Crefisa e com a FAM, porque no mercado seria o mais benéfico para o Palmeiras. Não tenho dúvida disso. Sabe que se ele renovou com a Crefisa e com a FAM é porque o mercado não oferecia um valor superior ao nosso. Então, nós temos esse contrato que vai até dezembro de 2024. Eu já falei por diversas vezes que este ano nós vamos fazer uma concorrência. Claro que sim. Claro que sim. E quem oferecer o melhor valor, uma empresa idônea, isso é muito importante, gente. Não adianta fechar um patrocínio com valores astronômicos, vir aqui, fazer uma coletiva de imprensa com a empresa, não é? Ninguém vê o contrato. Aliás, uma coisa que eu sou totalmente contra são essas cláusulas de confidencialidade no futebol, em determinados contratos. Porque eu acho que o jornalista, eu acho que o torcedor, ele tem o direito de saber quanto o seu clube está recebendo, até para poder comentar, até poder comparar. Porque é muito fácil eu chegar aqui, sentar e falar para vocês: olha, o patrocínio de tal empresa é tanto. Eu não comprovo, não mostro nada, aí daqui a 3, 4 meses não pagam absolutamente nada, e como é que faz? Sabe? Então, eu acho que tem que ter muita responsabilidade na hora de divulgar um patrocínio desse. Então, o que acontece? Esse patrocínio da Crefisa e da FAM vai até dezembro de 24, e durante esse ano nós vamos fazer, sim, uma concorrência. E se a Crefisa ou a FAM tiver interesse em cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser a Leila, porque esse ano ainda é meu mandato, não é? Em novembro vamos ter eleição. Eu não sei se eu vou ser reeleita. Sou candidata, mas eu não sei se eu vou ser reeleita. Mas nós vamos renovar esse patrocínio, vai ser esse ano ainda, para começar a vigorar em janeiro do ano que vem. E se a Crefisa tiver interesse em participar, cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser eu. O clube tem o Conselho de Orientação e Fiscalização, é o COF, eu vou submeter ao COF, e o que esse conselho decidir, nós vamos atender. Mas é muito importante, Marília, o nosso torcedor e vocês estarem cientes. Semanalmente ou mensalmente, de 15 em 15 dias, aparece uma empresa aqui querendo patrocinar o Palmeiras, sabe? E qual é o nosso critério? A gente avalia o potencial econômico da empresa, porque eu não acredito em milagre, eu acho que ninguém aqui acredita em milagre, não é? Ninguém acredita em milagre. Então, aparecem empresas recém-criadas, com capital social ínfimo. Como que pode estar oferecendo um patrocínio milionário, não é? Com essas características? Então, a gente não vai aceitar. O que nós queremos são empresas com credibilidade que possam honrar os seus compromissos com o Palmeiras. Então, para deixar isso muito claro, porque existem muitos aventureiros, muitos, que querem se valer da marca de um clube do tamanho do Palmeiras, aparecem durante 1, 2 meses e não pagam nada. Aí você vai executar a empresa não tem absolutamente nada. Como é que faz? Então, aqui, gente, o que eu costumo dizer, o nosso grande sucesso também é porque nós temos credibilidade. O Palmeiras, o que ele se compromete, ele cumpre. Eu quero empresas parceiras sérias ao lado do Palmeiras, que possam cumprir o que se comprometem. Porque senão fica muito bonito. Eu faço uma festa que, olha, vai pagar 400 milhões. E aí, cadê o dinheiro? E lembrando sempre que esses contratos, eles têm uma parte fixa e uma parte variável. E o que interessa para o Palmeiras é a parte fixa.
O Palmeiras não quer ser sócio de patrocinador. O Palmeiras quer parceiros que vincule suas marcas, a nossa marca. Não é que seja bom tanto para o parceiro quanto para o clube. Com esse estilo de pré-temporada que o Flamengo adotou? Em relação ao quê? Local, viajar para os Estados Unidos, fazer amistosos. Eu concordo com isso, acho que os clubes têm que explorar essa internacionalização da marca, eu acho isso extremamente importante. A gente já via outros clubes na Europa, por exemplo, o Real Madrid faz muito, mas para outros locais, por exemplo, o Japão. Eu sou a favor, sim, de fazer isso, óbvio, desde que não atrapalhe a preparação, e eu acho que não vai atrapalhar. O Flamengo não vai deixar atrapalhar a preparação física, a pré-temporada, pensando no decorrer da temporada. Então eu sou a favor, sim. O Flamengo vai realizar alguns amistosos, vai realizar um amistoso extremamente importante contra o Orlando City, querendo ou não, um dos principais times, se não for o principal time da MLS. Eu sou a favor, não sou contra, não. Então acho que o Flamengo está fazendo certo essa internacionalização da marca. O Vene já vai falar sobre Vina e Mateuzinho aqui, né? Que ele tem informações. Se não tivesse, vira. Tá? Mas ele sempre tem. O Lucas Pedrosa, falando de preparação física, ontem eu estava até assistindo ali o VT do Flamengo daqui do programa, e a gente acabou não tendo tempo para debater em relação à preparação física, que foi uma grande pedra no sapato do Flamengo na temporada passada, e não por conta dos atletas, e sim das trocas dos profissionais. Sim. Não que os profissionais são os culpados, mas as trocas, né? Foram 4 preparadores físicos diferentes, e isso é atrapalha, é um grande pedregulho no caminho de qualquer time num calendário como o brasileiro. Já normalmente num calendário normal, como o brasileiro, então pior ainda, Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vini, galera de casa. Amigo. Sem dúvida alguma, isso atrapalha todo o entendimento, todo o planejamento de um departamento de futebol. Os atletas, eles se acostumam a trabalhar numa metodologia, em 3 meses eles mudam de metodologia, em mais 3 meses eles mudam de novo. O corpo humano não é uma máquina para entender, e olha que é a máquina mais perfeita que existe, mas não é assim que funciona. Você tem que ter um trabalho ali contínuo. Eu acho, já falei isso aqui, não só na parte técnica, mas também nessa parte física. A chegada do Tite no ano passado fez com que essa própria comissão dele, os preparadores físicos, pudessem ter um entendimento melhor de cada jogador individualmente. Eu não tenho dúvida de que um plano foi feito também exclusivo para cada atleta. Pelas notícias que o Vene trouxe aqui também, todos se apresentaram muito bem, foram muito elogiados pela comissão técnica. E hoje no futebol, se você não se prepara fisicamente, você pode ser o craque que for, que você não vai conseguir sobressair. Então, essa questão é muito importante e eu não tenho dúvida de que a comissão técnica do Tite vai fazer um belo trabalho como já vem fazendo. No caminhar dos últimos 15 anos, o futebol ele se transformou em 80%, talvez um pouco mais, em força física, em respostas físicas, e os 20% naquele dom, naquele talento, naquela qualidade plástica que o jogador às vezes nasce, às vezes treina, muitas vezes nasce e treina, mas a questão física, ela é 80%. Então, se você tem algum problema nessa condição, como atleta de alta performance, que é o jogador de futebol, ou por uma falta de empenho seu, ou por um problema como esse de grandes trocas, você vai encontrar problemas. Ô, Vene Casagrande, sobre o seu drone, sobre essa proposta do Corinthians pelo Mateuzinho. Ele vai sair, o Flamengo está no mercado. Pedrosa trouxe ontem essa questão, levantou da lateral direita, já com o Mateuzinho, que deveria ter uma procura por ali. E agora, ele saindo, mais ainda, hein, Vene? Fernandinha, vamos lá, informação. Primeiro, o Mateuzinho podemos considerar que já é jogador do Corinthians, inclusive o jogador já foi liberado para viajar a São Paulo. Ele desembarca essa tarde lá em São Paulo, vai ser recebido lá por funcionários do Corinthians, depois ele será levado ao CT para poder finalizar o exame médico e assinatura de contrato por empréstimo. É um jogador que está sendo cedido ao Corinthians aí por empréstimo. A informação que eu tenho é sem opção de compra. O que isso quer dizer? Que ao término do empréstimo, se o Corinthians quiser comprar o jogador, vai ter que negociar os valores com o Flamengo. O meu ponto é o seguinte, eu acho correto o Flamengo liberar o Mateuzinho, até porque o Tite já deixou claro internamente que quer utilizar Varela e Wesley, e o Mateuzinho seria a terceira opção. O Mateuzinho teve a oportunidade de ir para o Red Bull Bragantino, em definitivo. Eu acho que no Red Bull Bragantino, para ele, seria melhor do que no Corinthians, mesmo sendo por empréstimo. No Corinthians ele vai ter a concorrência de nada mais, nada menos que Fagner. Tudo bem, Fagner em 2023 não fez uma grande temporada, mas o Corinthians por todo não fez uma grande temporada. Mas estamos falando de um ídolo lá do Corinthians. Quantos anos de Corinthians? 10? Quem me garante que o Mateuzinho... Desde que saiu do Vasco, né? 10 anos. 2013 ele saiu do Vasco. Quem me garante que o Mateuzinho vai chegar ao Corinthians e vai ser titular e vai jogar com uma certa frequência? Eu acho que no Red Bull Bragantino, para ele, seria melhor. Mas isso é uma opinião minha, pessoal. Ele não quis ir para o Red Bull Bragantino, só estou levantando uma bola aqui
aqui. Mas foi uma escolha do jogador, então? Foi uma escolha do jogador. É porque você estava de férias, você não acompanhou na ocasião. Não acompanhei. O Red Bull Bragantino fez uma proposta de compra ao Flamengo, o Flamengo aceitou, e aí o jogador falou, não quero, não me apetece, não quero ir para o Red Bull Bragantino, prefiro ficar aqui. Aí veio o Corinthians, ontem formalizou a proposta, foi tudo muito rápido, assim, do Corinthians, tudo muito rápido. Tanto é que o jogador ia viajar com a delegação e foi liberado hoje, assim, para poder ir para São Paulo. Mas e aí o Corinthians contratou por empréstimo. Já vai falar do Vina, mas vocês dois acham que talvez esse movimento possa ter uma busca do Flamengo? O Vene falou ontem, o Pedrosa, sobre uma opinião dele, não é uma informação. Uma cortina de fumaça nessa ida para buscar o Luiz e buscar outras peças, né? Até é um movimento para despistar Venez Casagrandes, entendeu? Faz sentido. De drones. É um movimento estranho. Você está indo, o lateral esquerdo eles estão buscando, que é o Vina. Na lateral direita já era uma questão para o Flamengo. E saindo você não acha que é um movimento que possa passar uma mensagem, Pedrosa? Cara, eu não duvido nada que o Flamengo tem um departamento de mapeamento, de scout muito bem feito e eu não duvido deles estarem indo buscar um lateral direito, não. Até porque, Fernando, dentro dessas três opções que o Flamengo tem, Mateuzinho, Varela e Wesley, não vejo nenhum muito acima tecnicamente, muito pelo contrário. Se eu fosse o técnico Tite, e eu não estou falando que eu sei mais do que o Tite, mas eu gosto muito mais do futebol do Mateuzinho e do Wesley do que do próprio Varela. Eu acho que o Varela ainda ocupa uma vaga de estrangeiro, que é outro ponto que você tem que se pensar quando você vai formar um time. E em relação ao Mateuzinho, eu acho que o movimento dele ir para o Corinthians é por ser o Corinthians. É um time maior, é um time que ele vai ter uma vitrine maior quando ele estiver jogando também. É uma pressão tão grande quanto a do Flamengo, então ele já está acostumado com isso. E é uma nova oportunidade na carreira dele. Como atleta, eu acho que se entre o Red Bull Bragantino e entre o Corinthians, se for um salário parecido, eu também iria para o Corinthians, assim, pensando nesse sentido. Porque eu concordo plenamente com o Vene, ele vai disputar com o Fagner, mas o Fagner já não é mais aquele Fagner que a gente conhecia antes. Então eu acho que o Mateuzinho tem muito para poder dar aí ao Corinthians. Eu acho que foi uma decisão legal dele e vai ser bom para ele. E para o Flamengo também é bom, porque se esse jogador for muito bem lá, o Flamengo pode negociar ele para outro time, já que não tem opção de compra, já que não tem obrigação de compra. Então acho que no final das contas foi bom para todo mundo, mas entendo que o Flamengo deveria buscar um lateral, como está buscando o Vina para a esquerda, busca um lateral desse calibre para a direita. Fala em Vina, Vene, você tem alguma novidade? Já tem Vasco, tem 2 drones de Lucas Pedrosa sobre Vasco da Gama. Você tem alguma novidade em relação ao Vina? A novidade que eu tenho é o seguinte, vamos lá, só para contextualizar. Inicialmente a Roma pediu 10 milhões de euros e o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros. Proposta prontamente recusada e o Flamengo já esperava isso. Qual é a ideia do Flamengo agora? É aumentar a proposta, só que colocando cláusulas de bônus, através de metas, de títulos. O Flamengo fez isso com Everton Cebolinha, junto ao Benfica. É um praxe, é um modus operandi da diretoria de fazer negociações difíceis. Então o que o Flamengo vai fazer agora? Vai aumentar o valor da proposta no valor fixo, exemplo, 7 milhões de euros, e aí vai botar mais uma parte através de metas em títulos. O que são metas, teoricamente, fáceis, porque o Flamengo entra em todas as competições como um dos favoritos. Não é nenhum absurdo o Flamengo pensar em ganhar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, ou até mesmo uma Copa do Brasil. E foi assim feito com o Everton Cebolinha, e agora a diretoria do Flamengo vai adotar essa estratégia com o Vina. Quer dizer que vai conseguir a contratação? Não quer dizer, mas isso aumenta de uma forma bem assim, positiva para a diretoria conseguir essa contratação junto à Roma. É uma negociação difícil, mas o Tite tem a prioridade na chegada desse jogador. Inclusive o Tite vem conversando com ele, obviamente por telefone, não pessoalmente. O Tite quer ter esse jogador porque entende que ele pode fazer 2 funções, jogar tanto de lateral esquerdo quanto de zagueiro, um terceiro zagueiro ali aberto pela esquerda. Então o Tite quer esse jogador. Um ponto que talvez possa pesar nessa negociação, positivamente ou negativamente, é que o José Mourinho saiu da Roma, né? Ele é o treinador do Vina lá na Roma, então com um novo comando técnico pode ser que esse jogador seja avaliado e o novo treinador não conte com ele, o que facilitaria as coisas para o Flamengo, ou ao contrário. Eu quero ter o Vina no meu time. E aí dificultaria essa saída dele. Verê, o Thiago Maia tá de saída pro Internacional mesmo? Não viaja mais com a equipe do Flamengo esse ano? Então, ele foi liberado para poder finalizar a negociação com o Internacional. Só que é diferente do caso do Mateuzinho. O Mateuzinho já tem negociação fechada. Ele chega para assinar o contrato com o Corinthians. A informação que eu tenho em relação a Thiago Maia, Flamengo e Internacional, que ainda há um impasse no valor.
O Internacional ofereceu 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, só que o Flamengo bate o pé para receber 4 milhões de euros, que foi o mesmo valor que o Flamengo pagou ao Lille para poder contar com o jogador, contratar o jogador. Então existe esse impasse, mas é um impasse que eu acho que no fim das contas vai ser resolvido. Tanto é que o Flamengo nem conta mais com o jogador, ele foi liberado da viagem, não embarca com a delegação, mas ainda existe esse impasse em relação ao valor. Então o Mateuzinho está mais próximo de dizer adeus. Thiago Maia. O Mateuzinho está mais próximo do que o Thiago Maia de dizer adeus, entendeu? Ele está mais oficial, que você quer dizer. Não é oficial ainda porque ele ainda vai assinar e o Corinthians vai anunciar. Mas o Thiago Maia ainda existe esse impasse entre os clubes. Algo que vai ser resolvido. Ô DJ Careca, tá no ponto aí o hino do Vasco da Gama? Nação flamenguista. Senhora Leila Pereira, né, em sua coletiva, mais uma vez, teve que cutucar, entre aspas, né, que ela cutucou mais o Corinthians do que o Flamengo, né? Mas, de qualquer forma, ela cutucou o Flamengo, né, por patrocínios que a mídia, né, diz que é milionário, né? E que o Flamengo mesmo diz que foi um ótimo patrocínio, né? Até porque o Flamengo abandonou seu patrocínio, né? Ele foi para outra parte da camisa, o banco, né? E o Flamengo acertou um patrocínio milionário com a casa de aposta, né? O mesmo fez o clube rival aí do Palmeiras, o Corinthians, né? Apesar que muito se critica, que ninguém sabe quem é essa casa de aposta, né? Se diz ser do Nordeste, Campina Grande. E Leila criticou, disse que ninguém conhece uma empresa dessa, nessas casas de aposta, né? Soltou o verbo, né? Mas vale aqui deixar claro aqui para a senhora Leila, né? Que o Flamengo estuda sim, quando vai assinar um contrato desse aí, uma proposta. Essa casa de aposta aí já está mais de 5 anos no mercado, né? Patrocinando o futebol brasileiro. Os principais clubes do Brasil ela já patrocina, né? O Flamengo tinha um patrocínio com ela sim. Não era o Master, mas agora é o Master, né? E por isso a preocupação de Leila Pereira, né? Porque sabe que o Flamengo em 2023 não ganhou nada, nenhum título, né? Mesmo assim, mais de 1 bilhão de faturamento, isso aí deixa os anos preocupados, né? Por isso que Leila Pereira não perde oportunidade, tá sempre criticando o Flamengo, questão de patrocínio, quer ganhar do mesmo tanto do Flamengo, mas não tem como, né, pessoal? O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, né? É o maior clube da América Latina, é o clube que fatura mais da América Latina, é o clube que tem mais torcida, tem mais audiência, tem mais público, tem mais consumidor, então não adianta a Leila Pereira querer espernear, dizer que quer ganhar do mesmo tanto do Flamengo, dizer que seu contrato, se o Flamengo ou o Corinthians mostrar, ela aumenta. Não adianta, né, pessoal? No fundo, a gente sabe que Leila Pereira tem vontade de patrocinar o Flamengo. Ela já, uma vez, na época que ela não era presidente, né, disse que se Gagliardi não quisesse, né, ela ia procurar o Flamengo. Gerou maior repercussão, né? Até um dia desses aí, puxaram essa entrevista dela, né? Então é isso, né? Não adianta querer, tem que aceitar que o Flamengo é rico, né? Não adianta querer dizer que o Flamengo não é rico porque mas, pessoal, não adianta querer aqui passar por cima de todo mundo, né? A gente já foi, já sofreu, mas hoje, né? A gente tá em outro patamar, como diz Bruno Henrique, né? Outras informações aqui, pessoal. Como tá a questão de Vina, né? Muito se diz que Vina tá 95% acertado com o Flamengo. Por quê? Inicialmente a Roma tinha pedido 10 milhões de euros, o Flamengo tem ofereceu 6. A Roma recusou imediatamente. O Flamengo, segundo as informações que surgiu aí, né, vai aumentar para 8 essa proposta. E caso ele atinja algumas metas, né, o valor pode chegar a 10, né, conquista de título e entre outros, né. Então isso aí é benéfico para o clube, né? O clube vê como uma grande chance de acertar. Vale destacar aqui que o treinador da Roma não é mais Mourinho, vai ser outro treinador, né? Que ninguém sabe se ele vai querer Vina, né, de volta. Mas 95% tá certo com o Flamengo, né? O jogador já tá certo com o Flamengo, tudo certo, né? Inclusive, Tite diariamente tem conversado com Vina, né? Por telefone, né? Expressado que ele quer contar com o jogador. Quer contar com ele tanto para jogar na lateral esquerda, né, como para jogar de zaga, pessoal, pelo setor esquerdo, né? Ele joga na seleção uruguaia como zagueiro, né? Então a gente acha que é um ótimo reforço para o Flamengo, até porque ele joga em mais de uma função, né?
É um jogador que chega para ser, na minha opinião, titular, né? Foi destaque do futebol brasileiro quando ele jogou aqui. Então, pessoal, ótima contratação, né? Vale destacar aqui que essa contratação pode aparecer a qualquer momento aí, né? Outra notícia aí, pessoal, Varela, né? O Mateuzinho fechou com o Corinthians, tá indo para o Corinthians, né? O Flamengo vai ficar nas suas laterais com Varela e Wesley, né? Mas vale destacar aqui, pessoal, que segundo informações de algumas pessoas, né? O Flamengo ainda está atrás de um lateral direito, né? Não se fala de lateral direito, né? O Flamengo está na Europa e o Flamengo pode fazer uma surpresa aí com o lateral direito, né? Mateuzinho tinha recusado a proposta do Bragantino, de estar jogando no Bragantino. Proposta essa que o Flamengo teria aceitado, né? Mas o jogador não quis ir para o Bragantino. E agora o Flamengo empresta Mateuzinho para o Corinthians, não emprestou com direito de compra. Caso ele destaque lá no Corinthians, tem que negociar com o Flamengo, né? E o Flamengo pode até vender para outro clube. Eu acho que é uma boa, né? Porque Mateuzinho não tinha espaço. O Tite já deixou bem claro, seus laterais do momento é o Wesley e Varela, né? Mas a informação que tem é que o Flamengo está assim no mercado e pode trazer surpresa da Europa, né? Um lateral direito, né? Nomes não foi especulado, né? Vamos aguardar aí. Vamos ver o que é que Marcos Braz, quando vir da Europa com Espino, né? Se ele vai trazer só um lateral esquerdo, quem sabe? Um lateral esquerdo, um lateral direito e um meio campo, né? Muitos estão falando Luiz Henrique, mas o Flamengo está atrás também de Claudinho, pessoal. Claudinho, que é um namoro antigo do Flamengo, né? Desde a época de La Cruz, o Flamengo já se interessava por Claudinho, né? Não estão se falando. O Flamengo vai lá, despista, porque futebol é assim, né? Quanto menos pessoas souber daquelas negociações, melhor, né? Então, o Flamengo está firme e forte no mercado. Pode aparecer com grandes contratações, né? Léo Ortiz ainda não está descartado. O Flamengo tá deixando ver como é que assentar a poeira, né? O clima tá tenso entre o jogador, seu staff e Bragantino, né? E vamos esperar aí para ver o que é que vai dar. Então é isso, nação flamenguista. Aí foram as principais notícias do Mengão. Peço aqui para você se inscrever no canal Fla News, deixar seu like e compartilhar o vídeo, né? Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E até a próxima, pessoal.